Graças e paz, amados irmãos, nessa noite de feriado, noite de terça-feira de carnaval, nós estamos aqui com uma palavra para o seu coração, para a sua caminhada nessa hora. Vamos estar orando nesse momento? Soberano Deus, amado Pai, nós te agradecemos por mais uma vez estarmos reunidos em Teu nome. Clamamos, Senhor, pela nossa nação, clamamos, Senhor, pelo nosso bairro. Paizinho querido, nós te pedimos que nessa hora o Senhor venha sobre nós. Sabemos que esse é um período que estamos vivendo tantos desafios e sabemos que se não for o Senhor a estar conosco à nossa frente, guardando, agindo em nossas vidas e no meio da nossa sociedade, certamente pereceremos, certamente não venceremos, certamente, Senhor, continuaremos do jeito que estamos, mas nós como Tua igreja clamamos nessa hora porque nós queremos ver o Teu mover, o Teu agir sobre o nosso bairro, sobre a nossa cidade, sobre o nosso estado, trazendo a Tua bênção, trazendo a Tua paz. Nós queremos agora clamar que em nome de Jesus, toda a ação maligna, Senhor, contra a nossa cidade, seja jogada por terra na autoridade do nome de Jesus. Nós declaramos que esse dia é Teu, nós declaramos que a nossa vida é Tua, nós queremos que o Senhor venha reinar sobre o nosso país, sobre o nosso estado. Toma as autoridades constituídas em Tuas mãos, toma cada vida em Tuas mãos, que sejam homens e mulheres tementes e obedientes à Tua palavra, que sejam sensíveis ao Teu agir e o Teu mover. Usa cada um de nós como Tua igreja, como canal de bênção, como proclamadores das boas novas e que nós sejamos, Senhor, observantes da Tua palavra, que nós sejamos, Senhor, fiéis a Ti até aquele dia glorioso. Cuida, Senhor, da Tua igreja e fala conosco agora, nessa hora, através da Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Eu quero compartilhar com você um texto muito conhecido que se encontra em Mateus 25. Você pode deixar a sua Bíblia aberta. Eu vou estar lendo agora nesse momento apenas o versículo de número 13 que diz assim: Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora. Sabemos que hoje é o período que nós chamamos de carnaval, é uma festa religiosa e carnaval é uma expressão de origem que vem do latim, que quer dizer carnavale, que significa adeus à carne, pois antecede o período da quaresma. O período que quaresma é um período de reflexão, de jejum, um período de penitência, um período em que não se come carne, mas também de muita oração, de muita busca da presença de Deus. Os nossos irmãos católicos, eles vivem esse momento de uma forma muito intensa, mas por viver isso de uma forma muito intensa, eles entendem que o carnaval é um período para que seja para extravasar, para se preparar para entrar nesse período de abstinência, para entrar nesse período de contrição, de se voltar para Deus, de reflexão. Então, no período do carnaval, se dá vazão à carne, aos desejos, às vontades, a tudo aquilo que você quer realizar, porque você sabe que vai entrar num período de escassez. E é justamente aí que eu quero chamar a tua atenção nessa noite, para nós estarmos meditando acerca da palavra. Porque muitas vezes nós criticamos as pessoas que vão pular carnaval, criticamos as pessoas que estão aí nesse momento, né? Embora estejamos num período de pandemia, em que não devesse acontecer os bailes, as festas, nós estamos vendo que as coisas estão acontecendo. E nós criticamos as pessoas e dizemos, né, que esse povo do mundo, é como se nós também não fôssemos desse mundo, como se nós também, de certa forma, não tivéssemos os nossos momentos de celebração, de extravasar, em que damos vazão à nossa carne e às nossas vontades. E é justamente aí que entra a palavra de Deus, trazendo esse texto para a nossa reflexão, falando acerca das 10 virgens. Essa parábola das 10 virgens é uma parábola que nos chama a atenção. Por quê? Porque ele fala de 5 que são prudentes e de 5 que são estúpidas, que são nécias, que são
5 que não estão apercebidas da real dimensão das coisas, que vivem apenas preocupada com o momento presente. E quantos de nós achamos que por ter todo o tempo do mundo, como essas pessoas que estão pulando lá e que amanhã você vai ver dentro das igrejas, participando desse momento da quaresma, participando desse momento de contrição e de reflexão. Então, muitas vezes nós olhamos para essas pessoas e julgamos, dizemos que são hipócritas, de que adianta? E essa fala, ela precisa reverberar dentro do meu coração, dentro do seu coração, porque nós precisamos também observar qual tem sido a nossa prática. Nós temos sido pessoas religiosas, pessoas que apenas seguem o calendário religioso e que quando está no Natal celebra o Natal, que quando está lá na Paixão de Cristo, na Páscoa celebra a Paixão de Cristo, quando chega o período da Quaresma, celebra a Quaresma, vai celebrando apenas os calendários, mas esquece de que as nossas vidas é muito mais do que um calendário, é muito mais do que observar uma data. Precisa ser uma vida que glorifique e exalte o nome do Senhor em todo o tempo, porque como diz o texto que nós acabamos de ler, vigiai, pois, porque não sabeis o dia e nem a hora. Então a palavra ela é muito clara, não adianta eu fazer hoje uma coisa certa, hoje eu observar a palavra de Deus e amanhã ou daqui um pouco fazer as coisas completamente diferentes, completamente contrárias à vontade de Deus, dando vazão à minha carne e às minhas necessidades. Não adianta eu observar um pedaço da palavra, uma parte da lei e descumprir a outra, porque o Senhor, Ele é um Deus que não observa apenas o momento, mas Ele observa toda a nossa trajetória, toda a nossa história, tudo que fazemos. E aí agora eu estou lembrando de um filme que você deve ter visto também, o Todo-Poderoso, e se eu não me engano é o número 1, que quando o personagem ele tem um encontro com Deus e que o ator, né, que interpreta Deus, convida a pessoa a ver o seu arquivo da sua vida, ele toma um susto porque num arquivo comum abre uma gaveta com quilômetros de história, onde estão registrados cada momento da sua vida. Então, para você, às vezes a gente faz as coisas e a gente esquece, mas Deus não esquece. Deus está ciente de tudo aquilo que nós temos feito e daquilo que nós temos praticado. Então, o texto que está aqui para nós proposto, diz que, começa dizendo assim: então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens, que tomando as suas lâmpadas saíram a encontrar-se com o noivo. 5 dentre elas eram nécias e 5 prudentes. As nécias, ao tomarem as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. O azeite é símbolo do Espírito Santo, da presença do Espírito Santo. O azeite é símbolo da luz, da presença de luz nas nossas vidas, porque o Espírito Santo clareia as nossas vidas, dá entendimento, é símbolo de unção. Então, muitas vezes, nós somos assim como essas mulheres, como essas 5 virgens, não levaram azeite, levaram a lâmpada, mas não levaram azeite. Tinham a lâmpada, mas não tinham o combustível para que a lâmpada se mantivesse acesa. E o que vem ser esse combustível para que a lâmpada se mantenha acesa? A santidade. Nós precisamos entender que não basta reconhecer Jesus Cristo como Senhor e Salvador das nossas vidas. Não basta você entregar a sua vida a Deus, mas você precisa ter uma vida de santidade. Ter uma vida de santidade não é não ser mais desse mundo, mas não viver de acordo com as coisas deste mundo. E quantas vezes nós gostamos de dizer: eu não sou mais desse mundo, mas estou totalmente apegado a práticas, a prazeres que são deste mundo. O meu prazer muitas vezes não está em meditar na palavra do Senhor, o meu prazer muitas vezes não está em viver de acordo com as coisas que o Senhor estabelece para a minha vida, mas dá vazão à minha carne.
E quando a gente fala isso, parece que eu estou dizendo para você que a nossa vida fica sem graça, que a nossa vida fica sem motivação, então que eu não vou aproveitar mais nada de bom. Não, é justamente pelo contrário, é sabendo que Deus fez todas as coisas, que Deus colocou todas as coisas à sua disposição, à nossa disposição, mas para que nós governemos e reinemos sobre elas, mas não para que sejamos dominados pelas coisas deste mundo. E é aí o problema que nós temos enfrentado, que muitas vezes nós nos deixamos dominar pelas paixões, pelos desejos. E não dominamos a nossa carne, não dominamos as paixões e os desejos. Então, acabamos nos deixando levar pelas circunstâncias e levar pela situação. Então, aquelas 5 nécias, elas são pessoas que não observavam, não prestaram atenção e se deixaram levar pelo momento. Então, elas foram convidadas para estar na presença do noivo, para uma grande celebração, para uma festa, e elas entenderam que somente a lâmpada era necessária. Então vamos! E se esqueceram de que o mais importante não é apenas ir, mas é estar pronto para aguardar o tempo que for preciso. Se o Senhor se apresentasse diante de você hoje e te chamasse, você estaria pronto? É uma pergunta que nós precisamos nos fazer sempre. Será que eu estou pronta? Será que eu estou preparada? Ou será que eu ainda tenho assuntos pendentes que eu preciso falar para o Senhor? Não, peraí, espera só mais um pouquinho. Às vezes, quando a gente está se arrumando para sair, quando a gente não vai sair acompanhado com mais 1 ou 2 pessoas, e isso acontece às vezes lá em casa, a gente marca um horário e estipula, e às vezes na hora de sair, alguém grita, não, peraí que eu esqueci a máscara, peraí que eu esqueci a chave, peraí que eu esqueci alguma coisa. E aí gera um estresse às vezes, né? Porque às vezes tem um carro de aplicativo te esperando na porta, é o horário da condução, que se você perder aqueles minutos preciosos, você vai perder a condução, vai atrapalhar todo o cronograma, vai atrapalhar a sua vida, vai atrapalhar o seu dia. Então o Senhor nos chama a atenção para que nós venhamos a nos desvencilhar de tudo aquilo que possa atrapalhar o seu cronograma, o seu projeto de morar no céu. Nós precisamos entender que precisamos estar sempre prontos, com a nossa vida em ordem, uma vida de santidade, usufruir das coisas que o Senhor fez para mim e para você, mas entendendo que o mais importante é manter a nossa intimidade, a nossa comunhão com Deus, a nossa santidade. Vivermos nesse mundo e não sermos dominados por ele, vivermos nesse mundo e não nos contaminarmos com as coisas desse mundo. Que nós possamos estar sempre entendendo que a nossa vida, ela é muito mais do que esse momento e do que as coisas que esse mundo proporciona para aqui. Porque a nossa grande ambição, o nosso grande desejo é morar no céu com o Senhor. Não é usufruir somente dos bens e dos benefícios que Ele nos concede nesse tempo presente. E tem muita gente achando que as coisas que o Senhor concede nesse tempo presente é o máximo, é o auge, é o ápice. Mas o ápice para a minha vida, para a sua vida, é estar na presença do Senhor para toda a eternidade. E quando nós perdemos essa visão, quando nós perdemos essa dimensão, é porque está faltando o azeite, está faltando a presença de Deus nas nossas vidas. Onde nós achamos que somente a lâmpada é suficiente. Não, somente a lâmpada não é suficiente. Dizer sim para o Senhor Jesus Cristo não é suficiente para te levar até o céu. Suficiente para te levar até o céu é dizer sim para o Senhor Jesus Cristo e viver em santidade, em comunhão, conforme Ele quer, conforme Ele deseja. Que nessa hora você esteja aí refletindo sobre como está a sua vida. Quais são as escolhas que você tem feito? Você tem se deixado dominar ou você tem dominado as coisas que querem te afastar da presença de Deus? Você tem feito como muitos? Não, é só hoje, é só dessa vez, é só agora, é só um momento.
Às vezes as pessoas me perguntam, pastora, a senhora acha certo isso? O que a senhora acha de fazer aquilo? E eu sempre penso, o que Deus acha? Porque às vezes a gente quer fazer uma coisa que nem chega a ser pecado, que não vai, no primeiro momento, não vai atrapalhar a sua... não vai trazer danos, no primeiro momento não trará danos à sua salvação, não traz tantas implicações. Mas quando nós começamos a abrir a guarda, quando nós começamos a achar que essas coisas não vão influenciar tanto, quando nós começamos a dar espaço, achando que não tem problema, começa todo um processo em que o inimigo das nossas almas vai trabalhando para que você não se escandalize mais, para que você não ache tão estranho fazer as coisas que desagradam ao Senhor. Então a gente vai abrindo, vai dando espaço para determinadas coisas, para determinadas práticas. Às vezes é uma coisa boba, uma coisa à toa, que pintar, está na moda de usar chifrinho, então eu vou usar um arquinho de chifrinho, porque vez por outra, né, a moda apresenta um monte de coisa, vez por outra a moda apresenta um modelo de roupa, um acessório, um enfeite, uma marca. E no primeiro momento, se você me perguntar, isso vai me levar para o inferno? Não sei, talvez não. Isso é pecado? Não sei, talvez não. Mas quando você começa a abrir essas brechas, quando você começa a dar espaço para que essas coisas ocupem o seu tempo, a sua vida, marquem a sua história, você começa a abrir em você uma oportunidade para você começar a olhar para as outras coisas já não com tanta estranheza, achando normal, achando natural. E aí começa um processo de afastamento, a gente vai abandonando a santificação, vai esquecendo que eu sou corpo, que eu sou templo do Espírito Santo de Deus e que eu começo a me igualar às coisas do mundo, a ser como as pessoas do mundo, porque eu começo a achar tudo natural. Eu não estou dizendo que a gente tem que, pensar que tudo é pecado, que tudo vai levar para o inferno. Mas a forma como eu lido com as coisas, isso sim, pode se tornar um pecado, pode me levar para o inferno se eu começo a deixar que elas me dominem. Então, quando você sentir vontade de fazer uma coisa que está todo mundo fazendo e que não é natural para a nossa vida, pergunta ao Senhor, Senhor, o Senhor faria isso? O Senhor usaria isso? Porque o apóstolo Paulo diz na palavra de Deus que todas as coisas nos são lícitas, mas nem todas nos convêm e que às vezes não é pecado, mas o fato de você que é um referencial para a vida de alguém, você que inspira alguém que vê Jesus em você, se você fizer determinadas coisas, se você usar determinadas coisas, se você falar determinadas coisas, se você agir de determinadas formas, vai escandalizar o seu irmão. Então não era pecado até aquele momento, mas a partir do momento que escandalizou, que induziu outros ao erro, que causou dúvida na vida de outros, passa a ser pecado. Então nós precisamos o quê? Nos afastar dessas coisas, entendendo que a nossa vida não é vivida mais somente para agradar a mim, mas o nosso desejo é agradar ao Senhor. Por quê? Porque eu e você não sabemos qual a hora e qual o momento que o Senhor nos virá, que o Senhor virá nos buscar. Então, como diz a palavra, como termina a palavra, mas as prudentes, elas não negociaram, as prudentes se mantiveram fiéis, né? E quando chegou o noivo e chamou, elas estavam prontas. E aquelas que estavam por se aprontar, perderam a oportunidade. Então, que você não perca a oportunidade de viver aquilo que Deus tem para a sua vida. Não troque a sua salvação pelas coisas momentâneas e passageiras desse mundo, mas que você
entenda que todas as coisas desse mundo estão à sua disposição e não você à disposição das coisas desse mundo. Que Deus possa estar abençoando a sua vida, que Deus possa estar abençoando a sua família e que você esteja refletindo que nós não vivemos de acordo com o calendário, mas vivemos de acordo com a vontade de Deus, porque é Ele que reina sobre as nossas vidas. Paizinho querido, muito obrigado pela Tua palavra, muito obrigado por esse momento de reflexão diante de Ti, diante da situação que estamos vivendo. Ajuda-nos, Senhor, a não sermos dominados pelos prazeres deste mundo, mas que antes de qualquer coisa nós possamos subjugar os prazeres desse mundo, porque a nossa vontade, o nosso deleite, a nossa alegria está em fazer a Tua vontade, estar no centro do Teu querer. Governa sobre as nossas vidas e que nunca nos falte o azeite, que nunca nos falte a unção e que nós possamos viver em santidade, aguardando pacientemente aquele dia que nós não sabemos, mas que cremos que virá e que o Senhor nos buscará para nós estarmos contigo. Se alguém nessa hora não tem certeza da sua salvação, que o Senhor possa estar trabalhando nessa mente, nesse coração, que Ele possa abrir mão de tudo aquilo que tem dominado a sua vida, para que essa pessoa se entregue totalmente a Ti e que ela possa viver de acordo com o Teu querer e com a Tua vontade. Ser com a Tua igreja reunida, ser com o Teu povo, ser com aqueles que estão Te ouvindo nessa hora, em nome de Jesus. Amém. Uma semana abençoada para você.